Fonte TV e Rádio apresenta Programa Boa Palavra. Apresentação: Pastor Emanuel de Menezes. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, 12 de agosto. Chegamos até você com mais um programa Boa Palavra da Igreja Presbiteriana do Brasil, denominada em seu endereço local Igreja Presbiteriana 12 de agosto. Uma chama viva no altar de Deus. Há exatos 58 anos, anunciando que só Jesus Cristo salva. Neste ano, se Deus permitir, se Jesus não voltar antes, completaremos 59, preparando já para o sexagenário em 2019 da Igreja Presbiteriana 12 de agosto. Repito o nosso slogan: uma chama viva no altar de Deus. É um detalhe muito importante. Cumprindo a grande comissão de nosso Senhor Jesus, a Igreja Presbiteriana 12 de agosto, ela surgiu de uma campanha missionária, de um movimento missionário, onde irmãs, mulheres, servas piedosas da Igreja Presbiteriana de Aracaju, lá na Rua Laranjeiras, esquina com Capela, elas se deslocavam todos os domingos à tarde para evangelizar, para pregar o Evangelho, para ensinar a palavra de Deus, especialmente às crianças, numa estratégia que o Espírito Santo lhes dera, numa verdadeira pedagogia, didática perfeita, evangelizando as crianças para evangelizar a família. Não é verdade, pastor Lucas? E Rainá aqui também nos visitando. Logo, logo nós teremos uma palavra especial com o pastor Lucas, com a nossa irmã Rainá. Mas como eu estava dizendo, a nossa igreja surgiu de uma campanha missionária e desde então é uma igreja missionária. Graças a Deus. Nós temos missionários na Amazônia, na Colômbia, no Quirguistão, na Croácia, em Guiné-Bissau. Temos missionários, graças a Deus, espalhados pelo mundo. É a vocação da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, é a vocação da Igreja Presbiteriana 12 de agosto. Mas, como disse, estamos aqui com o reverendo Lucas, também parceiro aqui na apresentação do programa, pastor também da Igreja Presbiteriana 12 de agosto, e nossa irmã Rainá, representando os jovens, representando a força jovem. A Bíblia diz que os jovens são fortes, cheios do poder do Espírito Santo, servos de Deus. Então Deus tem dado uma graça especial aos jovens servos do Senhor, alcançados pela graça. E com esta unção, com esta graça, com este poder, a juventude da igreja verdadeiramente tem um papel determinante na consagração, na evangelização, na dinâmica da igreja. Pastor Lucas, eu peço que o pastor fale sobre a programação que nós temos para com os jovens neste ano, a partir deste ano de 2018. Pastor Lucas. Bom dia a todos, que Deus esteja abençoando o seu coração nesta manhã, fortalecendo a sua vida, a sua fé. É um momento precioso que aqui temos, de estarmos falando acerca da palavra do Senhor, de estarmos edificando a sua vida nesta manhã. Igreja Presbiteriana 12 de agosto tem, portanto, este prazer e ao mesmo tempo privilégio e responsabilidade de levar até você a mensagem do Senhor. E nós estamos hoje aqui, como já bem falou o reverendo Emanuel, com a nossa querida irmã Rainá. Rainá é uma grande ajudadora nossa nos trabalhos com a nossa juventude. Então ninguém melhor do que ela também de hoje poder estar aqui conosco para nos falar acerca também dos trabalhos da juventude. E antes que a gente inicie propriamente com Rainá, antes que ela faça a sua saudação, quero deixar aqui o versículo que se encontra em 1 João, capítulo número 2, versículo 14, o final do versículo diz assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Esta é a palavra de Deus
direcionada aos nossos jovens. Vós sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. São 3 coisas importantíssimas que os nossos jovens deveriam estar trazendo para o seu coração, para a sua vida prática, para o seu dia a dia, ciente de que nós somos fortes, não por nós mesmos, não pelos nossos méritos, pelas nossas forças, pelas nossas intuições, pelas nossas filosofias, pensamentos ou princípios. Nós somos fortes pela graça de Deus. O próprio texto continua dizendo que a palavra de Deus permanece em nós. Então, nós somos fortes por causa da palavra de Deus que permanece em nosso coração, em nosso viver diário, e é isso que queremos transmitir a você, aqueles que creem na palavra do Senhor, aqueles que têm Cristo Jesus, o Verbo vivo, em seu coração, e que confia e deposita a sua vida aos pés do Senhor Jesus Cristo. Esses sim têm a palavra em seus corações, esses sim são os fortes na presença do Senhor, e tendes vencido também o maligno. Nós sabemos que o maligno é um dos grandes, dos maiores inimigos de todo cristão. A palavra do Senhor fala que nós temos estes inimigos: o mundo, a carne e Satanás. E Satanás, com as suas tentações, provocações, ele sempre está agindo na vida de alguns jovens, tentando destruí-los. Mas a palavra de Deus nos fala que nós temos vencido o maligno. É uma guerra, a juventude é uma guerra, é uma luta, mas aqueles que estão em Cristo, com as suas vidas depositadas em Cristo, com a palavra de Cristo permanente em sua vida, vence o maligno, vence essa luta, são mais do que vencedores. E é isso que nós queremos então nesta manhã trazer para você. O trabalho da juventude da Igreja Presbiteriana 12 de agosto é um trabalho muito abençoado. No sábado que vem, dia 20, guarde bem essa data, dia 20 de janeiro, às 18 horas, na Igreja Presbiteriana 12 de agosto, nós teremos um culto, uma reunião, um encontro ali com a juventude. Nós teremos com o tema, o meu compromisso é com o reino. Momento de nos lembrarmos do nosso compromisso, o que é de fato compromisso, e estamos também aprendendo acerca do reino de Deus. Então convido e convoco você a estar presente ali conosco. Eu quero passar nesse instante a palavra para a Rainá. Ela vai fazer uma saudação, e desde já, Rainá, perguntando, falando assim, a gente comentando aqui a você nesta manhã, qual a importância também destes cultos da nossa igreja, o que você vê como importante para o jovem, estes encontros, estes cultos na nossa igreja 12 de agosto. Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre vocês, sobre a família de vocês. É uma alegria, poder servir ao Senhor, poder estar na presença dEle e trabalhar na obra do Senhor. É como eu sempre digo para os meninos, é um privilégio, Não é algo penoso, não é algo obrigatório, mas quando de coração, quando de verdade, é um privilégio. Então, nós jovens precisamos estar juntos, assim como igreja do Senhor, para trabalhar na obra do Senhor. O Senhor está vindo, está voltando, a gente não pode dormir, não pode sossegar. Então, nós temos que colocar a nossa mão na obra do Senhor. A palavra de Deus em Eclesiastes fala que o jovem deve se alegrar no Senhor e aproveitar a sua juventude, sabendo que o Senhor irá cobrar de cada um dos seus atos. Então, nós sabemos que temos um compromisso sim com o reino, e esse compromisso é um compromisso sério, não é de apenas ir aos cultos nos domingos, não é apenas frequentar por frequentar, como se fosse para assinar a lista de presença, para os irmãos verem que a gente está presente, mas não, é um compromisso com o Senhor, com a obra do Senhor. E nós jovens precisamos ainda mais, eu sinto isso, pastores, que nós jovens precisamos ainda mais andar juntos, porque a influência do mundo é muito grande, mas nós encontramos força uns nos outros, com os pastores, com os líderes, com os irmãos da igreja, mais maduros na fé, essa força de
força na fé mesmo, de continuar na presença do Senhor, de continuar na palavra, continuar na igreja. Então, nós precisamos andar juntos. Cada vez que nós nos afastamos, a tendência é esfriar a nossa fé. Então, é muito importante a gente frequentar os cultos na igreja, frequentar as atividades, estar na obra, ainda que seja somente pegar uma cadeira, lavar um banheiro, mas isso é serviço ao Senhor também, é serviço à obra do Senhor. Isso contribui não só para o reino, mas também para a nossa edificação espiritual. Amém. Muito bom. Fale mais. Mas é isso mesmo, tem sido um momento abençoado, uma bênção. O pastor Manuel está até tirando as nossas fotos, tem que registrar esse momento que é importante mesmo para nós, é muito importante. A Igreja Presbiteriana 12 de Agosto, como eu estava falando no início, com a sua vocação missionária, tem consciência da força da juventude. Isso não é ideia, não é ideologia humana, isto é palavra de Deus, é vocação outorgada por Deus. Deus chama os jovens e diz: vocês são fortes, vocês têm vencido o maligno. Porque o jovem que entende a mensagem do Evangelho, o jovem que é alcançado pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme as Escrituras Sagradas, mandamento de Deus, ele é chamado para combater. Há um hino antigo da mocidade, um hino antigo, eu era criança e já cantava esse hino, né? Ó jovens, combatei, vinde com Jesus e marchemos sem temor, vamos ao combate inflamados de valor, ânimo lutemos todos contra o mal, em Jesus nós temos grande general. Então, a juventude da igreja tem essa consciência e precisa ter campo, ter cancha, oportunidade, como nós temos falado aqui, pegando um slogan também da nossa igreja, convocados. Temos essa consciência de que fomos convocados para a batalha. E a cada dia, a cada instante, seja em casa, no condomínio, seja com os familiares, seja no trabalho, seja na faculdade, no colégio, a toda hora, a todo instante, principalmente a juventude cristã é desafiada a combater. Nós não podemos ficar de braços cruzados diante da iniquidade, nós não podemos ficar de braços cruzados diante da apostasia, nós não podemos ser omissos. Aliás, nós é que temos que atacar com a verdade, atacar com a luz, que é Jesus, atacar com as boas novas do reino, que é o Evangelho, que é o Senhor Jesus, anunciar que Jesus é o nosso Senhor, que Ele é a nossa paz, que Ele é a nossa alegria, que Ele é a razão do nosso viver. Partindo então desses princípios bíblicos, nós temos a consciência desta santa convocação e, como disse, repito, neste ano e a partir deste ano, promover uma dinâmica cada vez maior do envolvimento dos jovens. Estávamos conversando há pouco, dizendo da força do jovem, que ela não pode ficar inerte, ela não pode ficar guardada, ela não pode ficar ociosa. A força da juventude cristã tem que trabalhar, tem que ser executada. E uma das maneiras por excelência de se desenvolver a força da juventude cristã é cultuando a Deus e pregando o Evangelho de Deus. Então o jovem tem o dever, tem o direito também de dirigir os cultos na igreja, de pregar o Evangelho. Moças e rapazes, dirigir o culto, pregar o Evangelho, adorar ao Senhor, não apenas com a retórica, mas com toda a arte, seja tocando, seja cantando, seja encenando, seja no teatro, seja de qualquer forma, mas servindo ao Senhor. Obviamente, estamos falando de uma força evangélica, então é uma força que tem ordem, que tem decência, comprometida com a palavra de Deus. Dá para perceber o tamanho, a demanda do trabalho que temos com essa juventude. Nós temos dois pilares, dois princípios: envolver a juventude da igreja. Primeiro. Segundo, trazer aquela juventude chamada pela graça, mas que ainda não foi alcançada.
Então, 2 pilares: envolver os jovens da igreja no trabalho do Senhor, na direção de cultos, na pregação do Evangelho, em ação social, não é, pastor? Em ação social, primeiro. Segundo, através dessa força, atrair os jovens chamados pela graça, mas que ainda não foram alcançados. E o instrumento por excelência para que essa juventude que ainda está lá fora seja alcançada pela graça de Deus, pela graça do Evangelho, é através dos jovens que já foram, dos jovens que já foram alcançados, que já estão comprometidos com a igreja. Pastor Lucas, a partir daí, o que temos para apresentar com os jovens e através dos jovens da 12 de agosto? Exatamente, esse é um princípio que nós precisamos salientar sempre, né? É que o jovem tem força, o jovem pode conquistar, o jovem ele tem a sua dinâmica, ele tem o seu jeito, que é um jeito que ele faz com que as coisas se resolvam de forma mais natural, mais prática. E ciente deste princípio, nós precisamos realmente trazer esses jovens e aqueles que, como disse, né, já foram alcançados, já entenderam esse projeto de Deus para as suas vidas, com a sua força, com a palavra de Deus. Essas pessoas, esses jovens devem ir até lá e buscar estes outros para o aprisco, para a igreja de Cristo, para o corpo de Cristo. Então o que nós temos a oferecer para esses jovens, o que nós temos para dar a esses jovens, em primeiro lugar, é a comunhão. A comunhão é algo extremamente importante no conjunto, no grupo, na equipe da juventude. A comunhão é algo importante porque é na comunhão que nós aprendemos a ficar ainda mais firmes, que aprendemos a nos fortalecer, a sermos edificados. É no momento de comunhão. Então nós queremos trazer esses jovens à comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo. E aqueles que já estão participando deste corpo, devem também, cada dia, ser fortalecido com esta comunhão, com este relacionamento. E comunhão nós sabemos muito bem que não é simplesmente irmos à igreja, encontrar com o outro e bater nos ombros, e aí como é que você está, bater um papo ali rapidinho, pronto, eu estou em comunhão. Nós sabemos que não é somente isso. Comunhão é você estar junto, é estar presente, é chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram, é estar presente, é conversar, é bater papo, é conhecer profundamente e ajudar e sustentar uns aos outros. Esse é um dos nossos planos que estamos oferecendo a você, para que você venha, participe conosco e esteja ali no momento de comunhão, para que você seja fortalecido. Um ambiente onde Cristo é a primazia e os irmãos são de fato estes com quem nós andaremos juntos, caminharemos juntos. E outras questões também, além da comunhão, são exatamente projetos e programações que atraem esses jovens, não simplesmente pela sua atração em si, mas pelo seu compromisso, pela a sua organização. Então nós estamos oferecendo isso a você, momentos sociais com os nossos jovens, momentos de acampamentos, de retiros espirituais, de vigílias de oração. São momentos que trazem consigo também a comunhão e trazem consigo também a edificação. Então a Rainá mesmo vai falar um pouquinho também sobre esse mesmo conjunto de coisas, o que traz esses jovens realmente para estar presentes ali na igreja. Então, Rainá, compartilhe conosco também como é isso, como você tem essa visão deste compartilhar, né, deste momento em que os jovens podem estar atraindo outros jovens não cristãos. Como que você vê isso dentro da igreja 12 de agosto? Então, é muito importante para o jovem da 12 ele estar se sentir, né, abraçado pela igreja. Então, primeiro, puxando o gancho do que o pastor Manuel falou, abraçar os que já estão na igreja, né? É importante a igreja conhecer quem está andando, os jovens que estão se achegando à comunidade, os jovens que estão vindo visitar a comunidade, os jovens que não são cristãos e que pela primeira vez entram numa igreja evangélica. Então é importante acolher primeiro os da casa, né? Os jovens precisam se sentir parte da igreja, né? Então é muito importante os jovens estarem envolvidos na atividade da igreja, não ser uma gangue, digamos assim, separada da igreja, né? Há o grupo dos jovens,
jovens. Então, aquela característica, né, de jovem rebelde, não sei o quê. Não é isso. O jovem cristão mesmo, o jovem comprometido com a palavra de Deus, é o jovem que está envolvido na igreja como um todo. Ele faz parte da igreja. A única diferença é a idade. Mas o jovem cristão, ele tem que estar envolvido com as atividades da SAF, das senhoras, das crianças, dos adultos, dos casais. Os jovens precisam fazer parte da igreja. Então, com a fundamentação do jovem na igreja, aí sim nós podemos nos tornar exemplo para o mundo, né? E assim ser espelho, né? Transparecer o que Cristo é em nossas vidas. Então, os do mundo vão ser impactados primeiro pelo exemplo, né? De jovens que são felizes em suas famílias, jovens que são felizes na sua vida, no seu dia a dia, jovens que se alegram nas dificuldades, nas tristezas, jovens que são fortes, como a palavra de Deus fala. E não só pelo exemplo, né? Nós jovens temos que ser exemplos para o mundo, mas também temos que abrir a nossa boca. E hoje em dia, posso falar pessoalmente mesmo, é uma dificuldade muito grande que nós temos, né? Porque diante de tantas ideologias novas, nós muitas vezes nos sentimos reprimidos para expor nossa opinião, para expor os nossos princípios cristãos. Então, o jovem também precisa abrir a boca, né? Precisa falar, anunciar o evangelho de Deus, não temer o homem que é mortal, assim a Bíblia fala, né? Mas temer o espírito. Então, nós temos um compromisso com o rei também de falar, de anunciar os nossos princípios, né, cristãos, mas também de anunciar o evangelho de Deus. Então, acho que isso faz parte da evangelização. Com certeza, sem dúvida. E é interessante essa questão também, porque às vezes alguns jovens pensam que falar sobre igreja é uma coisa meio quadrada, né? Uma coisa meio antiquada, uma coisa meio chata, assim, né? E quando a gente fala, venho para a igreja participar, eu vou naquela programação ou naquela agenda, e isso parece tão obsoleto. Eu prefiro ir a uma, sei lá, alguma coisa que tem na cidade, porque parece ser obsoleto, não é isso? A questão de participar de uma igreja, né? E eu acho importante também frisar nesse aspecto que eu acho interessante, sim, dentro da igreja, termos programações também, digamos, entre aspas, descoladas, né? Como festivais, claro, né? Porque isso atrai um pouco o jovem de fora, né? Eu vejo que não só ajuda na comunhão dos irmãos, de ser um momento, né, divertido, de se alegrar, da gente rir um pouquinho, mas também ser uma isca, digamos assim, né? Se assim que nós podemos dizer, ser uma oportunidade de jovens que nunca estariam num culto, né? Num culto solene na igreja, porque não gostam, porque não querem, e estarem ali dentro da igreja, mas para um evento entre os jovens. E ali a gente abrir a porta para aquele jovem poder se sentir acolhido dentro da igreja. Com certeza. Muito bem. Muito bom mesmo. Veja bem, um dos princípios da reforma protestante do século XVI, e que não é fruto da reforma, isto é evangelho, é Bíblia, desde o Gênesis, é que a pessoa que anda com Deus está se renovando sempre. A renovação da aliança com Deus é uma ação do Espírito Santo na vida do servo de Deus. E então, na reforma protestante, os seguidores da reforma, eles formularam essa frase bonita, repito, perfeitamente contextualizada com a Bíblia. Igreja reformada sempre se reformando, no melhor sentido da palavra. Rainá falou uma questão de extremo significado. Nós fomos chamados para atrair, nós fomos chamados para iluminar. Jesus nos chama de luz do mundo, de sal da terra. E o objetivo do sal é temperar, dar sabor, conservar. Conservar com o que o mundo oferece? Não. Conservar com o que o eterno oferece, com o que a Bíblia oferece. Dar sabor conforme os ditames do mundo? Obviamente não. Dar sabor conforme a palavra de Deus, conforme os decretos de Deus. Isto é graça, isto é evangelho. Agora, nesta ação, e repito mais uma vez, Rainá foi extremamente feliz quando falou da importância de diversas maneiras atrair com a arte, atrair com eventos
significativos que desmistifiquem a ideia de religião, a ideia litúrgica, meramente litúrgica para o cristão. Nós não fomos chamados para viver engessados, nós não fomos chamados para viver numa outra dimensão, nós somos chamados para viver no presente século, contextualizados no presente século, andando no presente século, sem nos contaminar com o presente século. Por exemplo, uma questão significativa. Tem gente que teoricamente se propõe a ser um fundamentalista, a ser um zeloso da lei, da palavra, mas na prática, por exemplo, se dá a maus costumes, como beber, tomar cerveja, tomar cachaça, e justifica-se de que faz isso sem escandalizar. Ora, bolas! Isto é uma afronta contra a palavra de Deus. A nossa consciência cristã, né? Fazendo já uma propaganda da consciência cristã lá em Campina Grande, a nossa irmã Marta Xavier e Pedro Xavier estão organizando mais uma caravana. Há 19 anos que eles organizam caravana abençoadas, abençoadoras, levando pessoas daqui do estado de Sergipe até Campina Grande, sem sombra de dúvida, o maior congresso evangélico do Brasil e teológico do Brasil, a consciência cristã em Campina Grande. Inclusive nós temos um filme aí, não é? Nós temos um filme, eu pediria a apresentação desse filme, a chamada desse filme, falando sobre a consciência cristã, que tem tudo a ver com o envolvimento da juventude na igreja, essa força da juventude na igreja. E depois desse filme da consciência cristã, a gente continua falando sobre o envolvimento dos jovens na edificação da igreja e na evangelização daqueles que ainda estão lá fora. Vamos lá ver o filme da consciência cristã. Campina Grande, na Paraíba, uma das principais cidades do interior nordestino, tem sediado um dos mais importantes eventos da agenda cristã no Brasil. Enquanto o país inteiro festeja o carnaval, a cidade se torna um centro de reflexão, de espiritualidade cristã, com a realização do Encontro para a Consciência Cristã. O encontro é interdenominacional, sem fins políticos ou lucrativos, tendo como objetivo principal promover uma consciência cristã na sociedade, bem como o crescimento do indivíduo na sociedade e na família. O evento é realizado na principal praça de eventos da cidade, o Parque do Povo. Uma área de cerca de 30 mil metros quadrados, onde é montada toda a sua estrutura. O encontro é multifacetado, com a realização de dezenas de eventos paralelos, que tratam sobre os mais variados assuntos, nos quais acontecem centenas de seminários e palestras. Na última edição, circularam mais de 100 mil pessoas durante os 6 dias de realização. O público participou ativamente da vasta programação, tendo acesso a todos os ambientes do encontro de forma gratuita. Em 2018, de 8 a 13 de fevereiro, estaremos comemorando os 20 anos da consciência cristã, edificados sobre a rocha. Os principais pregadores e pesquisadores da fé cristã do Brasil e do mundo estarão presentes no encontro. Participações especiais: Jonas Hensworth, Joel Big e Mary Big. Programe-se, faça a sua caravana, traga a sua família e participe de 8 a 13 de fevereiro dos 20 anos do Encontro para a Consciência Cristã. Será em Campina Grande, na Paraíba, Brasil. Então, voltando ao nosso bate-papo aqui sobre o envolvimento dos jovens, essa consciência cristã que nos liberta de qualquer amarra, de qualquer cadeia religiosa ou litúrgica mesmo.
A Bíblia diz que onde está o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A gente pode imaginar, Jesus Cristo, nosso Senhor aqui na terra, Ele não se limitou a uma sinagoga. Ele é o Senhor. Ele poderia ter ficado no templo. Ele não se limitou a um templo, à sinagoga, mas ele saiu, ele sujou os seus pés na poeira das estradas desta vida, e ele rompeu com estruturas religiosas, estruturas fundamentalistas, farisaicas, hipócritas, quebrando mesmo dogmas e paradigmas da religião, trazendo as crianças para junto de si, emancipando as crianças, conversando com as mulheres em lugares públicos, o que era inconveniente para o judeu, o que era contrário à liturgia da religião, dando voz às mulheres, autorizando as mulheres a pregar o evangelho, como a mulher samaritana, que, tendo sido alcançada pela graça do Eterno em Cristo, saiu daquele encontro e foi pregar o evangelho na cidade. E a cidade quase que toda converteu-se ao Senhor Jesus. Então, voltando aqui ao nosso bate-papo com Rainá e o pastor Lucas, que tal desenvolvermos ainda mais na mente dos nossos jovens o compromisso pelos trabalhos da igreja, como estava dizendo, dirigindo cultos, pregando o evangelho, ministrando a palavra, que não é prerrogativa apenas dos pastores, dos presbíteros, dos líderes, mas o sacerdócio é universal, o sacerdócio dos crentes é universal. O Espírito Santo revela a palavra a todo fiel servo de Deus. Então, sempre de extrema importância envolver toda a igreja, desde as crianças até os de mais idade, os de idade mais avançada, envolver na dinâmica da igreja, na didática da igreja. Então, a igreja voltando com os cultos, ou inaugurando esses cultos, a ideia é fazer todos os sábados, não é, pastor? A nossa ideia é estar trazendo todos os sábados algum projeto, alguma programação com essa juventude, como a Rainá disse também, né? Muito bem colocado. Nós precisamos desse envolvimento. O jovem tem muita energia, então a gente não pode deixar com que esta energia, com que esta força, esses desejos de estar juntos, acabam se cumprindo nas coisas que não edificam, que não trazem benefícios algum para esses jovens. Então, o que nós queremos é que, e todo sábado, tenhamos um envolvimento desses jovens nas nossas programações, para que, como nós falamos, haja comunhão, mas acima de tudo também para a glória do Senhor, porém trazendo para esses jovens a importância de estarmos ali, de você gastar o seu tempo precioso ali, sendo edificado com coisas que permanecem, com coisas eternas, não com coisas que passam, que você vai, participa, mas não tem nenhuma consequência, não tem nenhum dos seus efeitos. E quando nós estamos ali pregando a palavra, quando nós estamos ali envolvidos com esses jovens, os efeitos da palavra começa a fazer parte no coração, na vida cotidiana dos jovens, e não somente dos jovens, é claro, mas de todas as pessoas. Então é importante que nós tenhamos e que você participe desses projetos, dessas programações, todos os sábados, esteja presente conosco. Nós estamos aí sempre à disposição, Igreja Presbiteriana 12 de Agosto, para trazer maiores informações, o que vai ser, como vai ser a nossa agenda. Então fique ligado conosco, sempre aqui mesmo no programa Boa Palavra estaremos divulgando. Então fique ligado nessas programações, porque afinal de contas o jovem tem muitos desafios nos nossos dias, e como nós lemos no início, o jovem é forte, a palavra de Deus permanece nele, mas ele tem muitos desses desafios. E a Rainá vai falar um pouquinho para nós também de como que esses jovens, como nós podemos conciliar, né, este mundo, essas filosofias, estas ideologias de hoje, em relação à palavra, em relação ao cristianismo, ao ser um cristão hoje. Como que você vê isso, Rainá? Você também que está interagindo com juventude, não somente na igreja, claro, né, no seu dia a dia. Como você
percebe esta relação igreja, mundo, jovem e este relacionamento com este mundo dos nossos dias? Eu começo dizendo que não é fácil. Com certeza. Não é uma fórmula mágica, nem... Não existe, assim, né? Nada mágico que traga a receita para que a gente consiga conciliar. Mas é um desafio diário, né? Como o pastor Emanuel mesmo falou, é uma luta, né? Nós somos soldados, nós enquanto cristãos temos que entender isso, que nós somos soldados em uma luta constante, né? Uma luta diária e a cada momento. Mas Deus nos dá as armas certas para que nós possamos vencer essa luta. Então, a palavra de Deus é uma dessas armas, né? Não tem como o jovem vencer as lutas deste mundo sem conhecer a palavra de Deus, sem se alimentar. Todo dia a gente come, né? Toma café da manhã, almoça, janta. E da mesma forma, espiritualmente, nós devemos fazer isso. Devemos nos alimentar. A palavra de Deus, o reino do Senhor tem que ser prioridade na nossa vida. Querendo ou não, né? Com prazer ou não, às vezes a gente acorda tão cansado, né? Quer dormir um pouco mais e não tem prazer, mas nós devemos nos educar a sempre ler a palavra, né? Então, nós devemos buscar a Deus em palavra. A segunda arma que eu vejo muito importante é a oração. Não tem como o jovem ter intimidade com Deus se ele não ora, né? A oração é o nosso contato mais direto com Deus, né? Na oração que nós recebemos força, que nós recebemos alívio, que nós renovamos as nossas forças. Então, nós precisamos orar. Se você, jovem, está ouvindo a gente e tem tido essa dificuldade de orar, de ler a Bíblia, eu aconselho você a buscar uma outra pessoa, talvez um jovem também, que possa lhe dar um suporte, um auxílio, ou talvez alguém mais velho, um pai, uma mãe, os pastores também, que são esse auxílio, para que você não desista, não pare, não pense que sozinho você vai conseguir, porque a luta é grande. Então, nós precisamos lutar diariamente, a cada instante, lendo a Bíblia, orando e também, como a gente já falou, participando das atividades da igreja. Na igreja que nós somos fortalecidos, né? Na igreja que nós somos renovados a cada domingo, a cada sábado no culto dos jovens, a cada programação da igreja. Então, nós precisamos andar juntos, andar em comunhão. Como eu falei, o jovem, acho que ainda mais do que as outras faixas etárias, o jovem precisa andar junto, precisa andar em comunhão, precisa se apegar uns aos outros para que consiga vencer essas lutas. E eu creio que através dessas pequenas coisas, pequenas não, são grandes, muito importantes, mas desses atos que parecem mínimos, fazem toda a diferença no nosso dia a dia. Com certeza. Muito bem, Renan. Graças a Deus. Nós temos um momento também muito especial dentro da 12 de agosto, como em outras igrejas, que é a escola dominical. E como que você vê a escola dominical, a juventude, o que você vê de importante isso para o jovem? É outro desafio muito grande, né? Eu acho que não é só na 12, mas todas as igrejas. A escola dominical é a minha paixão, assim, pessoal, né? Desde criança, a escola dominical marca muito a minha vida, muito os meus momentos, né? O meu momento de aprendizado. Então, a importância da escola dominical é justamente semear a palavra de Deus. É na escola dominical que nós nos aprofundamos em conhecer a palavra de Deus. Então, nós precisamos de conhecimento, nós precisamos de base. Quem quer se formar em alguma profissão precisa dedicar um tempo em estudo, né? A gente precisa se aperfeiçoar. E assim na palavra de Deus. Nós precisamos conhecer profundamente a palavra de Deus. Nós precisamos, entre aspas, nos formar, né? Nós precisamos o tempo todo estudar a palavra de Deus. Precisamos nos edificar na palavra de Deus, porque é ela que vai dar suporte para as lutas, para as ideias que vão vir de fora, né? Para os desafios, as dificuldades que nós vamos ter mundo afora. O nosso fundamento vai estar na palavra de Deus. Então, a escola dominical é muito importante para que a gente conheça a palavra de Deus, para que a gente se aprofunde no conhecimento da verdade, né? Nós podemos conhecer a palavra de Deus só lendo? Sim, com certeza. Mas nós aprendemos muito mais com as aulas que os professores vão estudar em outros autores. A gente vai debater, né, as outras opiniões. A gente vai trazer as opiniões do mundo afora. Vai tirar as nossas dúvidas, né? Quantas vezes a gente lendo em casa tem dúvida no texto bíblico. Então, é na escola dominical que nós aprendemos. Então, eu acho muito importante. Não tem como o jovem crescer em conhecer a palavra de Deus sem faltando, na verdade, a escola dominical. É muito importante. E é verdade. Esse momento é extremamente importante. Escola dominical na Igreja Presbiteriana 12 de agosto, é claro, todos os domingos, né? Escola dominical.
às 9 horas da manhã. Então nós queremos também convidar você, convocar você a estar presente conosco na Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã na Igreja Presbiteriana 12 de agosto. E com todo esse tema que temos falado aqui, eu quero também nesta música que ouviremos, que você seja desafiado. É uma música que se chama Seara. Nós vamos passar essa música agora e que você esteja prestando bastante atenção. A palavra do Senhor, o próprio Jesus Cristo nos diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. Esse é o nosso desafio, é o desafio da Rainá, com toda certeza, de rogar ao Senhor, de orar ao Senhor, para que envie os seus trabalhadores, para que envie os seus jovens, para estar trabalhando na seara, que é o reino de Deus. Ouça com atenção este próximo cântico. Quem quer ajudar? O mestre está a chamar, tem trabalho para fazer. Debaixo de sol e chuva, a jornada dura vai ser. Juntemos a nossa força, de braço, mão, coração. Erguei os olhos e vede, os campos brancos estão. É grande a seara, e são poucos trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara, para que mande mais trabalhadores. Quem quer ajudar? Os homens são este campo onde temos que trabalhar. Quem no arado pegar, que não olhe mais para trás. Quem sai andando e chorando no tempo de semear, voltará com muita alegria e feixes para mostrar. É grande a seara, e são poucos os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara, para que mande mais trabalhadores. Quem quer ajudar? Muito bem,
O programa Boa Palavra existe graças a Deus e graças aos nossos patrocinadores. Os nossos patrocinadores de primeira linha são empresas que abençoam a sociedade, abençoam a cidade de Aracaju, o estado de Sergipe e abençoam o Brasil. Nossos patrocinadores são o Grupo Multiserve e Multiseg, a Teprolin Tecnologia em Produtos de Limpeza e a LM Serviços de Reciclagem. Multiserve, Multiseg, Teprolin e LM Serviços de Reciclagem Limitada são marcas que fazem diferença em sua área e que elevam o padrão de qualidade de vida de nossa sociedade. Que o Senhor abençoe mais e mais a Multiserve, a Multiseg, a Teprolin e a LM Serviços de Reciclagem. E a gente continua com o programa falando agora sobre o acampamento da família 12 de agosto, que acontecerá nos feriados referentes ao Carnaval, nos dias 10 a 13, em nosso acampamento Aprisco do Carneirinho. E o preletor será o reverendo Emerson Profírio. Ele é capelão do Exército Brasileiro, é do nosso presbitério, é pastor colaborador da Igreja Presbiteriana 12 de agosto e será o nosso preletor, falando sobre família, falando sobre este projeto de Deus, a família. Então, você é convidado a participar. As inscrições são feitas na igreja, na secretaria da 12 de agosto e, se você puder, vai ser uma bênção para você e para a sua família. Tem um filme que nós vamos passar agora, que é uma convocação para o envolvimento dos jovens. Sim. O envolvimento dos jovens nos trabalhos da igreja, na dinâmica da igreja, na evangelização, na edificação, como o rei Rainá tão bem falou, e o pastor Lucas também, na escola dominical, na devocional, na sua vida devocional, no estudo da palavra, na oração, na vida de oração. Sem estes exercícios, nenhum cristão sobrevive. A igreja não sobrevive sem palavra, sem a meditação na palavra de Deus e sem a comunhão com Deus através da oração. E batemos nessa tecla, como bem lembrou o pastor Lucas, da importância indiscutível da escola dominical. Aos domingos pela manhã, o povo de Deus se reúne para estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus. Então vamos ver esse filme, que é uma santa convocação para o envolvimento da juventude nos trabalhos da igreja. We march for our lands, for our families, for our freedoms. We march. Taxos. What a pleasant surprise. This morning's full of surprises, Leonidas. We've been tricked. If you wonder, this is a surprise. Silence. We heard Sparta was on the warpath. We were eager to join forces. If it is blood you seek, you're welcome to join us. But you bring only this handful of soldiers against Xerxes? You see, I was wrong to expect Sparta's commitment to at least match our own. Doesn't it? You, there. What is your profession? I'm a potter. And you, Arcadian, what is your profession? Sculptor, sir. You? Blacksmith. Spartans! What is your profession? See, old friend, I brought more soldiers than you did. Perfeito. Muito bem, nós queremos convidar então você a estar presente conosco nesse dia, depois dessa chamada de um exército, para que você esteja participando e entendendo que o nosso compromisso de fato é com o reino de Jesus, é com o Rei Jesus. Então nós convocamos você, convidamos para estar presente conosco nesse dia 20 de janeiro, às 18 horas, um culto da juventude, onde estaremos aprendendo em comunhão acerca do nosso compromisso com o reino. Espero você lá
Convide outras pessoas para estarem conosco lá também, nesse dia que vai ser de grande bênção, um momento muito especial para a nossa juventude. Deus abençoe. Perfeito, perfeito, perfeito. Isto, na verdade, é uma ação do Espírito Santo, né? Nós não estamos na igreja por vontade própria. Nós estamos na igreja porque fomos convocados pelo Senhor da igreja. Fomos alcançados pela graça do Eterno, Senhor da igreja. Ele nos colocou como membros da sua igreja e Ele nos habilita, Ele nos capacita pelo Espírito Santo que habita em todo aquele que foi lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Portanto, o poder da igreja é ilimitável, é incomparável. A mola mestra, a força motriz, a força propulsora da igreja não é absolutamente o homem, nenhum dogma, nenhum fundamento, é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos trouxe para a igreja, habita em nós, cheio de graça e de verdade, e nos habilita e nos capacita a fazer a sua obra. E a sua obra é viver, ter intimidade com Deus, né? Ter comunhão com Deus, no estudo da Bíblia, na escola dominical, no estudo da Bíblia, na vida devocional, a sós com Deus, na vida de oração, a sós com Deus e na comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo. Viver o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, é ser sal da terra e luz do mundo. Então, como foi o tema do nosso programa hoje, a força da juventude na edificação da igreja e na evangelização, assim devemos sempre pensar. Repetindo, convocando a todos para no sábado, dia 20, de amanhã a 8 às 18 horas, e aí o calendário do ano de 2018 está lotado, a agenda está completa, todos os sábados, a maioria dos sábados, né? A grande maioria dos sábados, esse trabalho, este culto jovem, esse culto da juventude, onde os jovens estarão louvando, estarão ministrando a palavra, se confraternizando, edificando-se e evangelizando. Você é convidado todos os sábados às 18 horas no templo da Igreja Presbiteriana 12 de agosto, Rua Maruim 1587, no bairro Cirurgia, aqui em Aracaju. Então não perca, ponha na tua agenda. O melhor programa de sábado é estar no culto dos jovens na Igreja Presbiteriana 12 de agosto às 18 horas. Depois nós temos um tempo livre com a bênção de Deus para nos confraternizar. Não é, Rainá? Não é, Pastor Lucas? Então você é convidado nosso. Lembrando que neste domingo, o Pastor Lucas estará ministrando no culto da noite, o Pastor Léo estará ministrando no culto da manhã, com o tema, Pastor Léo estará falando sobre o tema Família, Alicerce da Sociedade, baseado no Salmo 127. À noite o Pastor Lucas estará ministrando a palavra. Receberemos, pela graça de Deus, uma delegação, cerca de 46 pessoas da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Eles já estão aqui no estado de Sergipe, fazendo ação social e evangelismo no interior. E no domingo à noite eles virão para celebrar conosco. Receberemos também uma delegação de jovens universitários que estão acampados no aprisco do Carneirinho, e eles estarão conosco no domingo à noite, falando sobre a ação missionária do universitário cristão. O universitário cristão é potencialmente um missionário. E um dos lugares mais hostis hoje ao Evangelho é exatamente a universidade, a faculdade. Pastor Lucas e Rainá, vamos nos despedir por hoje. Nós agradecemos a Deus por este momento, e em especial a Rainá também, que veio com muita disposição, como é praxe dela mesma, essa disponibilidade sempre. Então nós agradecemos, viu, Rainá, a sua presença, as suas palavras que nos edificaram também, que fortaleceram-nos, e com certeza também terá os seus efeitos aos jovens, tanto da igreja quanto os de fora da igreja. E é assim mesmo, nós queremos contar sempre com a sua disposição, com a sua força, com o seu apoio, para juntos levarmos a mensagem do Senhor de salvação, pregando o Evangelho. E eu despeço-me aqui também com a graça do Senhor,
e esperando você, tanto na escola dominical, às 9 horas da manhã, no culto, às 18 horas no domingo, e no sábado, em especial, dia 20 de janeiro, às 18 horas, o culto da nossa mocidade, da nossa juventude. Eu conto com você lá. Que Deus abençoe a sua vida, tenha um ótimo dia, um ótimo final de semana na presença do Senhor. Deus abençoe. Amém, amém. Que maravilha, que bênção. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante a luz do seu rosto e nos dê a paz. Tem uma programação que você também não pode perder. No dia 27, no sábado 27, teremos, depois do culto dos jovens, teremos a noite do pastel, lá na quadra de esportes. Vamos divulgar isso no próximo programa 12 também. de agosto. Vai ser tremendo, uma oportunidade de edificação, de evangelização e de degustação do melhor pastel do pedaço. Venha conosco no dia 27, põe na tua agenda também, depois do culto das 18 horas, a noite do pastel, na quadra de esportes da Igreja Presbiteriana, 12 de agosto. Muito obrigado, bom dia com Jesus, um excelente final de semana. TV e Rádio apresentou programa Boa Palavra. Apresentação Pastor Emanuel de Menezes. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, 12 de agosto.